hoje em dia não é um bicho de 7 cabeças não, porque todo ano tem time jogando na altitude, já tem times que foram lá e venceram. Eu quando fui em 2004 em São Paulo, nós vencemos The Strongest lá, ganhamos por 2-1, foi... The Strongest é 3.600, na Bolívia, La Paz é mais pesado. Então, ou seja, eu acho que a grande dificuldade, se os jogadores sentirem, tem muito isso, tem jogador que sente, tem jogador que não sente, eu não sei quantos jogadores do Flamengo já atuaram na altitude, mas acho que o Flamengo não terá problemas desse jogo, que o jogo é bom. O status de favorito é claro, né? A gente está falando do principal time da América do Sul na atualidade. É o campeão da América. E que se afirmou no Campeonato Nacional com uma sobra tremenda, né? O Del Valle é um projeto muito legal. Bateu o final de Libertadores em 2016, bateu a conquista da Sul-Americana na última temporada. É legal o jeito que eles fazem futebol, mas a gente não pode comparar isso com o que é a grandiosidade do Flamengo. Então, se for falar em favoritismo, é indiscutível. Eu acho que o que afasta a possibilidade de zebra é a questão dos 180 minutos. O jogo único teria uma característica mais peculiar. E o Flamengo passou longe disso. Sim, ou consegue um placar bem favorável na partida dita, sai com uma vantagem e se estrutura para jogar a volta. Claro que pode acontecer. O favoritismo não significa título assegurado, mas o Flamengo pelo projeto, até por ser o vencedor da Libertadores, e do outro lado, a gente não está falando de tradição, é diferente de ter um Independiente, por exemplo. O rei de Copas, campeão da Sul-Americana, talvez tivesse um peso maior num confronto de 180 minutos. É sempre o que a gente não espera, ou pelo menos por enquanto não espera do Del Valle. Mas ainda assim, foi essa equipe aí que veio a São Paulo e fez um baita jogo contra o Corinthians. É possível que eles incomodem. Mas o modelo de jogo do Flamengo é muito estruturado, né? Se for um jogo exposto de parte a parte, fatalmente a qualidade individual do Flamengo vai sobressair, vai fazer diferença. Então tudo pende pro lado do time brasileiro. E aí tem mais a ver com uma afirmação dentro de campo que pode ter algum desequilíbrio por ser esse princípio de temporada, né? Desajuste. Mas não foi o que a gente viu. Talvez só a reta final do jogo com o Fluminense, né? De tirar um pouco o pé, de baixar a marcha, porque tinha construído 3-0 jogando muito bem em 60 minutos. Mas contra o Atlético o ritmo nem desceu tanto e o Flamengo sobrou, né, em 90 minutos. Acho que a realidade pode ser parecida. Por mais que um confronto internacional seja um pouco mais... Ele tem um ponto de interrogação no meio, né? Que o confronto entre equipes do mesmo país não coloca. O jogo acontece amanhã às 10h30 da noite, muita expectativa. Expectativa que já acabou para o torcedor do Fluminense, que mais uma vez vai passar um ano sem conquistas internacionais. Foi eliminado agora há pouco pela União La Calera do Chile. É um time que está empatado na primeira colocação do campeonato chileno, com a mesma pontuação dos outros 4 primeiros clubes. Mas a hashtag Odair Hellmann foi trending topic no Twitter hoje à noite, mais de 150 mil menções ao treinador e a maioria delas desagradáveis. Queria debater com vocês um pouco o impacto que o Odair teve na derrota de hoje, porque acho que hoje é uma das que pode ser colocada um pouco mais na conta dele, mas se de fato é justificável toda essa caça ao trabalho do Odair ainda no começo no Flu. Hoje o problema, ao meu ver, e pela visão de vocês, enfim, são as modificações mesmo. O Odair tira um ataque veloz, né? Ele tira Marcos Paulo, tira Caio Paulista e entra com Ganso e Michel Araújo. O Fluminense ganha em passe, mas não consegue imprimir velocidade. Quem precisava do gol era o Flu, né? Então acabou 0-0, Flu eliminado pelo gol sofrido fora. Até onde cai na conta do Odair uma dessas? Chamou a atenção pela característica dos jogadores que entraram e a dos que saíram, né? E talvez o Fluminense podendo se expor um pouco mais porque tinha necessidade do placar. Quem tinha que tirar o 0 do placar era o Fluminense. E acabou virando um abafa só dos minutos finais, né? Sim, mas um jogo moroso, um jogo apático. E foi isso que incomodou o torcedor principalmente, mas quem acompanhou a partida esperando a classificação do Fluminense. Independentemente do que é o momento do Fluminense na realidade do futebol brasileiro, é um confronto de afirmação contra uma equipe menor de um país secundário hoje, né, dentro do que é o equilíbrio das forças. No histórico do União La Calera, eles têm como grande trunfo 2 vezes que o time conquistou a Série B local. Não tem nenhum título, 66 anos de história. Enfim, inegável que é uma derrota um pouco vexatória. Primeira disputa de Sul-Americana foi na última temporada, inclusive. Primeira vez que disputou a competição. Então está só na sua segunda edição, não era uma equipe para eliminar o Fluminense. Né? Partindo desse princípio, de quem contratou, quem tem uma maior tradição, quem deveria se afirmar, tudo isso. Mas fez um ótimo placar na ida. Essa questão do desequilíbrio, início de temporada, o Odair na época falou sobre um elenco desequilibrado, e isso é real. Jogadores chegando depois, jogadores não regularizados, então um time que não está homogêneo nesse momento. E se a competição internamente e para o público
é tão marcante, é tão importante a questão de ser uma competição internacional, de trazer receita, a preparação deveria ser melhor. Não deveria estar chegando o jogador, não deveria estar contratando o jogador. O clube deveria se organizar para passar por uma primeira fase de maneira mais tranquila. Só que eu acho que há um certo... a interpretação de que trabalho bem feito ou trabalho mal feito vai passar de qualquer forma. Não é assim. A crítica vem também em parte pela declaração do Odair na última coletiva depois do jogo contra o Flamengo, em que ele é perguntado sobre a partida do União La Calera e fala, abro aspas, é importante, mas não é o jogo do ano. Será que ele entendeu a cabeça do torcedor do Fluminense já? Porque para o torcedor do Tricolor talvez fosse um jogo não do ano, mas um dos grandes jogos do ano. A possibilidade de faturar mais 27 milhões de reais, a possibilidade de conquistar um título internacional, que seria histórico para o Flu, e claro, enfim, um título que é vencível, né? O Fluminense não tem sérias aspirações de conquistar um campeonato brasileiro esse ano, por exemplo. Esse era um campeonato que dava para buscar. E se esse não era o jogo do ano, qual seria o jogo do ano para o Odair? Com essa dúvida, assim. Como o futebol brasileiro é duro com os treinadores, né? Produz jogos do ano um mês de trabalho. Você tem razão. Até a semana antes do jogo com o Flamengo, o Fluminense era um dos melhores clubes que estava começando a temporada, jogando bem. 3-0 no Botafogo. 3-0, o Nenê se destacando bastante. Hoje já ninguém presta. Hoje é bem complicado. E a gente viu os números ali, ó. Dominou o jogo. Sim, 15 finalizações, 2 ao gol é complicado. É um pouco mais de 10% de 15 finalizações é complicado, né? Aí não estou botando a culpa nos caras que não fizeram o gol, que não criaram chance, que não chutaram para fora. Mas o Odair realmente em campo também. O cara treina, faz tudo organizado. Começou mal o jogo, isso aí é discutível. Um jogo importante, um jogo internacional, a experiência conta bastante. Acho que ele optou por experiência, ter um toque de bola mais refinado no meio campo, é bem isso mesmo, mas vendo por esse lado que você fala do jogo do ano, era o jogo que o Fluminense passa, teria um fôlego financeiro, teria uma motivação maior para buscar o segundo turno agora do Campeonato Carioca, aspirar coisas melhores no ano, mas aquilo que o Rafa falou também, é difícil para o treinador, jogador chegando, jogador que não tem condições de jogo ainda, esperança de chegar jogador, um antigo ídolo, no caso do Fred, é muita coisa que acontece. E esqueceram um pouco o jogo em si e acabou deu no que deu, né? E em defesa, né, o Odair também é importante a gente lembrar que no jogo que basicamente elimina o Fluminense, que é 1-1 aqui no Maracanã, ele não conta com praticamente seu ataque inteiro. Ninguém estava 100%, eles entram no decorrer da partida, ele improvisa o Nenê na frente, não tem as peças à disposição. Estamos rodando imagens do Fred porque depois da rescisão dele com o Cruzeiro, torna-se muito perto a notícia do Fred de volta ao Flu. A gente aguarda ainda confirmações e tudo mais. Enfim, existe um momento melhor para um cara como esse, um ídolo antigo da torcida voltar? E se existe, esse é um momento legal para o Fred retornar ao Flu? É um ídolo, a gente sabe disso. Vai chegar, vai ter Aerofred, festa, aquela coisa toda, e aí começa a cobrança nos primeiros jogos. Eu não sei o quanto de Cruzeiro teve no Fred 2020. Acho que 2019. Muito pouco, né? Então, a questão é o quanto o Cruzeiro influenciou na temporada do Fred. Eu acho que ele é um finalizador de exceção no futebol brasileiro. A partir daí, ele vai ser esse jogador no Fluminense 2020, ou na verdade ele já não é mais esse jogador porque os anos passam. Eu não sei o quanto o Cruzeiro influenciou, obviamente influenciou, eu não sei o quanto. O Cruzeiro influenciou no que foi um ano extremamente ruim de vários jogadores individualmente. Teve lesões também, né? O Fred teve 2 lesões nos últimos 2 anos. Essa é uma das questões também, um período de ausência, geralmente acima. Mesmo quando ele era do Fluminense, se debatia muito isso. O custo-benefício do jogador que estava muito, boa parte do ano ainda envolto com o departamento médico. Eu acho um baita finalizador. E a gente tem poucos camisas novas no futebol brasileiro. E aí tem uma série de questões. Casar a experiência que o Grafite citou, importante num cenário como era hoje, com falta de velocidade, e aí precisar de jogadores mais jovens, em que posições, em que funções, se o 9 pode ser esse cara se você tiver um entorno mais leve, mas você tem um entorno mais leve se estiver utilizando o Nenê, se estiver utilizando o Ganso, Egídio, Hudson, Henrique. É uma equação. O Fluminense passou por uma transformação grande na virada do ano. Acho que fez uma boa escolha pelo Odair, acho que tinha um trabalho promissor para a sua realidade, não é promissor para brigar por título brasileiro, mas promissor pelo que desenhava no início da temporada,
tomou um susto no princípio do jogo com o Flamengo e mostrou um poder de recuperação tremendo no fim, mas hoje tem um baque com uma eliminação que não deveria ocorrer no primeiro momento da temporada. E é ver como ele vai passar por essa situação para atacar o segundo turno do Carioca, para iniciar a trajetória de Campeonato Brasileiro. Mas a transformação é muito profunda. Então esperar que esteja tudo resolvido em fevereiro, no mês de fevereiro, é até covardia, né, no trabalho do Odair. Teve um jogador na partida do Fluminense contra o Flamengo que mudou a cara do jogo, deu esperança ao torcedor do Flu, fez gol, deu passe. Fernando Pacheco poderia ter sido um cara que fizesse diferença hoje, né? A documentação não estava pronta, o Pacheco não pôde jogar, nem o Wellington Silva. Quer dizer, não é só também notícias ruins pro Flu, né? Eliminação, mas vem aí uma temporada toda, né? São dois jogadores com